Samuel Longoni Clement, 30 de novembro de 1835, 21 de abril de 1910, mais conhecido pelo pseudônimo Mark Twain. Foi um escritor e humorista estadunidense crítico do racismo. Ele obteve grande êxito como escritor e palestrante. Seu raciocínio perspicaz e suas sátiras incisivas renderam-lhe a admiração de seus pares e o enaltecimento dos críticos. Twain manteve boas relações com presidentes, artistas industriais e a realeza europeia. As obras de Samuel. Samuel foi um famoso escritor e humorista norte-americano, autor de obras bastante conhecidas como As Aventuras de Tom, publicado em 1876, apontado como o maior romance norte-americano. Com uma infância difícil, após perder o pai com 12 anos, começou a trabalhar como entregador e ajudante para ajudar financeiramente a família. Aos 13 anos, se tornou aprendiz de tipografia, viajou pelos países, aprendeu a navegação no rio Mississippi, vindo a se tornar posteriormente piloto fluvial. Participou da Guerra Civil e, após o conflito, foi morar em Nevada com seu irmão mais velho. Ajudou seu irmão mais velho na administração de um jornal. Na ocasião, exerceu diferentes funções, como impressor. Lá passou a escrever para um jornal da cidade de Virgínia. Tornou-se jornalista e começou a conquistar um público em 1865. Nos anos seguintes, conheceu a França e a Itália e a Palestina, ocasiões que resumiu ideias materiais para publicar os seus livros. Na imprensa que nacionalmente tornou-se popular com seu conto humorístico, que narra a história de Dick Miller, um viciado jogador que envolvia-se em curiosas situações. Em 1856, escreveu textos de humor e adotou o pseudônimo de Mark Twain, que era uma expressão que, segundo os barqueiros, significava marca segura para se navegar. Uma vida marcada por tragédias, na infância perdeu o pai, na juventude perdeu 2 irmãos, e no final de sua vida ocorreu o falecimento de sua esposa e 2 filhas. Essas situações afetavam as obras de Mark Twain, que oscilavam entre humor, sátiras, amarguras, pessimismo, sátiras e sarcasmo. Durante sua vida, Mark Twain escreveu aproximadamente 77 obras, um dos poucos escritores que vendeu best-sellers em 3 séculos diferentes. Em 2010, a obra Autobiografia de Mark Twain, volume 1, foi publicada 100 anos após sua morte, conforme o desejo do autor. O reconhecimento da genialidade de Mark Twain foi tamanho que, em 1955, William Faulkner, o vencedor do Nobel Literatura em 1949, o definiu como o pai da literatura americana. Mark Twain foi um filme partidário do abolicionismo, defendeu a necessidade de justiça e respeito por outras comunidades étnicas, o direito ao voto e a emancipação da mulher. Mark Twain patenteou 3 invenções: uma engenhoca que visava substituir o suspensório, um jogo de curiosidades históricas e um famoso bloco de recados autocolantes. Mark Twain foi um sucesso em várias áreas de sua vida, contudo suas habilidades financeiras eram um desastre. Seus inópitos projetos lhe renderam o título de falido. Mesmo assim, ele trabalhou até pagar o último credor, embora isso não fosse legalmente necessário. O Príncipe e o Mendigo. Publicado em 1880, este romance é uma das obras mais populares do norte-americano Mark Twain. O escritor foi um dos grandes críticos da sociedade, utilizando de uma refinada ironia para deselar a hipocrisia de sua época. O romance apresenta 2 meninos muito parecidos, que resolvem trocar de roupa e de vida na Inglaterra do rei Henrique VII. Um assassinato, um mistério e um casamento. Conto de Mark Twain sobre um fazendeiro que passou a vida tentando mudar sua situação financeira e, diante do fracasso, tornou-se um homem desanimado. Sua última chance de mudança é casar sua filha com um homem rico, mas uma série de acontecimentos muda seus planos. Tom Sawyer, detetive. Mark Twain narra em seus livros histórias bem-humoradas, típicas de sua visão de mundo. Os heróis não são tão heróis assim, os vilões no fundo são bons, tudo são aparências. A esperteza e a sorte
valem mais do que o dinheiro e a virtude. Nesta aventura, Tom Sawyer e seu amigo Huck se deparam com um verdadeiro quebra-cabeça. Um misterioso irmão gêmeo desaparecido, um intricado roubo de diamantes e um homicídio sem cadáver. Os dois detetives mirins resolvem fazer investigações para desvendar os mistérios. Algumas frases de Mark Twain. O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. A bondade é uma linguagem que o surdo consegue ouvir e o cego consegue ler. Toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de fazer uma pausa e refletir. Mantenha-se afastado das pessoas que tentam depreciar sua ambição. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem você se sentir que você também pode se tornar grande.